Fala meu povo, aqui é o JJ e bem-vindos a mais um vídeo. Esse aqui vai ser meio diferente do que a gente está acostumado a postar aqui, porque aqui vai ser nosso primeiro vídeo de react e análise de atualização. No caso, a atualização 9.2.0 que foi anunciada recentemente. Geralmente quando se fala de atualização, vocês pensam, vão só nerfar uns personagens, buffar outros, mexendo umas coisinhas aqui e ali e pronto. Nesse caso é completamente diferente. Eles mudaram tanta, mas tanta coisa que o jogo, o meta, tudo vai mudar demais. Tá muito assustador pra quem joga de Killer, menos assustador pra quem joga de Survivor, e as chances dessas mudanças serem ou excluídas ou alteradas no futuro próximo são altíssimas. Mas vamos ver o que eles planejaram? Primeiro vamos falar das coisas boas, um rework completo no Michael Myers. Agora ele não vai ter mais os níveis 1, 2 e 3 de poder, e sim dois modos que você vai poder alternar. O modo Stalker, que é como ele começa o jogo antigamente, né? Sem raio de terror, um pouco mais lento e pode stalkear os Survivors. Já eu explico como funciona isso. E o modo Perseguidor, que seria o antigo nível 2 do poder dele, só que muito melhor. Ele vai ter a velocidade de movimento normal, que é 4.6 metros por segundo, e 24 metros de raio de terror, como antigamente, mas agora ele vai poder pular janelas mais rápido, o ataque carregado dele é mais longo, ele quebra pallets, paredes e giradores mais rápido e também toma stun reduzido de pallets, mas não pode stalkear sobreviventes nesse modo. No modo Stalker, ele pode stalkear a galera como antigamente e carregar o poder dele, só que quando o poder dele completa, ele não ativa automaticamente. Você pode escolher quando você quiser ativar, como é o poder do Oni quando ele absorve as bolas de sangue. O poder atualmente dele tá como era o antigo nível 3 dele, mas com algumas mudanças. Ele tem a mesma velocidade de movimento, 40 metros de raio de terror, que é bem maior que o normal 32 metros, e ele ainda pula janelas mais rápido que do nível 2 aparentemente, ou a mesma velocidade que no nível 2, que já é uma velocidade acelerada. E a novidade, agora ele ganha um ataque carregado parecidíssimo com o da porca. Você segura o botão da habilidade para carregar uma barra, nisso ele desacelera um pouquinho enquanto ele tá carregando, e quando você solta ele sai rushando na direção que você escolher, e também pode controlar a direção. Se você chegar perto de um sobrevivente, ele é colocado no chão instantaneamente. Ou seja, os sobreviventes não ficam mais expostos quando o Myers ativa o nível 3, eles só podem ser derrubados instantaneamente se o Myers acertar o ataque carregado, o que é bem mais divertido, interessante e balanceado, ao menos na minha opinião. O ataque carregado também pode quebrar pallets e a distância e a velocidade desse dash que ele dá aumenta quanto mais você carrega. E tem um bônus também. Se o Survivor já estiver no último gancho, o Myers, ao invés de derrubar o Survivor, ele pega e executa ele na hora, como se fosse aquela lápide que ele usava nos complementos. No modo mal encarnado, que é o novo nome inclusive, ele também pode dar mori caso o sobrevivente já esteja no chão e for o último gancho dele. E também teve os últimos ajustes também. Agora não tem mais limite de stalk nos sobreviventes, ou seja, antigamente se você stalkeasse muito um único sobrevivente, a hora dele ia ficando avermelhada, né, até que chegava num ponto que você não podia mais stalkear aquele sobrevivente. Isso não rola mais. Reduziram a distância máxima do stalk dele para 32 metros, ou seja, não dá mais para stalkear se o sobrevivente estiver muito longe. E para fechar, se você andar enquanto estiver stalkeando alguém, você fica menos lento que antes, mas você stalkeia mais devagar. Ou seja, o ideal é ficar parado para stalkear, que nem nos filmes. Por conta de toda essa mudança, aqueles complementos vermelhos do Myers vão ser completamente alterados, seja a lápide ou o tufo de cabelo, mas a gente ainda não sabe como vai ser ainda. No geral, achei essa mudança muito maneira, tá muito mais consistente de jogar, muito mais aterrorizante também. Isso também considerando que tem um novo jogo do Myers sendo desenvolvido. Será que a Behavior ficou com medo? Agora vamos para as mudanças menores nos outros killers. Eu vou passar rapidinho pra gente ver o que vai realmente quebrar o jogo logo logo. As garrafas amarelas do palhaço agora demoram um pouco mais para ativar, e o efeito de redução de movimento das garrafas roxas dura um pouquinho mais após o sobrevivente sair da área. O desconhecido agora se move mais rápido um pouquinho depois de teleportar, e agora também demora um pouco mais para remover o debuff de fraqueza ao olhar para o desconhecido. Agora também ele pode mirar o canhão dele mais para cima, para ter uns ângulos novos para disparar. O Drácula teve um buff geral em tudo. O Pilar tá um pouco melhor, o Lobo tá um pouco melhor e o Morcego tá um pouco mais fácil de controlar. Quem quiser ler as mudanças eu vou deixar aqui na tela. O Caneque foi uma alteração leve. Agora, se você agarrar um sobrevivente que tá do outro lado de uma janela, você vai soltar ele um pouquinho mais rápido quando você der o vault, né? Quando você pular pela janela. Agora começa o assunto sério. Tudo que foi mudado e vai provavelmente acabar com a gameplay de Killer no jogo. E poderia ser até um vídeo sensacionalista meu falando isso, mas eu não estou exagerando, gente. Realmente tá muito ruim. Sistema de anti-túnel e sistema de anti-slugging. Lembrando, eu sou uma pessoa que joga tanto de Killer quanto de Survivor, então eu posso garantir pra vocês que essa mudança tá um absurdo de forte por Survivors. É surreal mesmo, doideira pura.
Vamos lá. Slugging, pra quem não sabe, é quando o killer deixa um sobrevivente no chão e vai atrás de outros. Eles querem tentar reduzir essa estratégia e eu acho válido, mas não do jeito que eles fizeram. Agora, quando o sobrevivente é deixado no chão, ele já começa a se recuperar automaticamente e ele pode se mover enquanto se recupera. Tipo aquele perk do Detetive Tap que eu esqueci o nome agora. Além disso, quanto mais tempo ele fica no chão, mais rápido ele fica engatinhando. Se parasse aqui, cara, tava ótimo, tava lindo, tava maravilhoso, mas não parou aqui, infelizmente. Agora tem uma segunda barra de progresso, tipo aquela barra de anti-camping no gancho. Ela carrega automaticamente também e dura 90 segundos para completar ela. Se o sobrevivente ficar 90 segundos no chão, o que é bastante tempo, 1 minuto e meio, mas não muito para um killer conseguir fazer uma chase, dar 2 golpes em alguém e derrubar no chão, ele pode escolher se levantar sozinho, ou seja, deu um Unbreakable do Bill para todo mundo de graça. Mas não acabou. Caso isso aconteça, ou seja, caso o sobrevivente tenha conseguido ficar 90 segundos no chão e ele tenha se levantado sozinho, pelo resto da partida, toda vez que aquele sobrevivente cair no chão, ele vai poder se levantar sozinho. Não esperando 90 segundos, mas os 32 segundos aí, que é a barrinha de recuperação normal. E mais uma vez, é uma mudança drástica, é uma mudança forte e exageraram bastante nela. Se parasse aí, ainda estaria ok, ainda seria algo discutível, não tá tão absurdo assim. Mas o pior de tudo é o sistema de anti-tunneling. Primeiramente, quando o sobrevivente é enganchado, não tem como mais o killer ver a barra de progresso do gancho. E além disso, quando o sobrevivente é tirado do gancho, ele não avisa mais o killer e só mostra que o sobrevivente foi tirado do gancho alguns segundos depois, não na hora que ele é retirado do gancho. Além disso, quando o sobrevivente é tirado do gancho, não só ele ganha velocidade de movimento e proteção, aquela endurance que chama, que tanca um hit pra ele, mas agora ele ganha um buff novo chamado elusivo. Elusivo é basicamente o indetectável do killer, mas pro survivor. Ou seja, um survivor elusivo, ele fica sem gemer de dor, não deixa rastro de sangue e nem rastro de corrida. E todos os perks que envolviam fazer uma dessas coisas, digamos o Iron Will, que deixava o sobrevivente sem fazer barulho de gemido ou deixava bem reduzido o volume, agora provavelmente vai tudo dar elusivo. O que é meio bizarro de pensar como é que eles vão balancear esses perks aí, já que vai dar tudo elusivo agora, mas a gente vai ver o que eles vão fazer. Além disso, o sobrevivente também fica imune ao instinto assassino. Tá ligado quando o Legion dá o poder dele em alguém e ele, entre aspas, revela todo mundo ao redor? Não é bem um revelar, ele fica, tipo, pulsando um coração. Então, o sobrevivente fica imune a isso também. E o sobrevivente também perde a capacidade de dar body block. Ou seja, o killer consegue atravessar o sobrevivente, o que é bom que incentiva esse sobrevivente a ir embora, ao invés de tentar abusar da proteção que ele tem para impedir o killer de não tunelar. E se você acompanha o canal, você sabe que isso rola muito nas minhas partidas. Alguém é tirado do gancho, ao invés do cara sair correndo, ele se mete na minha frente e tenta me impedir de bater em outro sobrevivente que tá atrás dele. Eu acabo derrubando o cara e tunelando ele. Fazer o que? Acontece. Mas fiquem tranquilos, agora eu vou finalmente falar da pior parte, o que realmente vai destruir o jogo se ficar desse jeito. Efeitos para não incentivar o tunneling. Ou seja, além de todos esses buffs que os sobreviventes vão ganhar, além do Unbreakable de graça para todo mundo, ainda tem 2 efeitos globais. Primeiramente, o killer agora consegue ver qual foi o último sobrevivente que ele enganchou, fica marcado na tela quem foi o último, e vocês devem estar pensando, mas JJ, se o killer souber quem foi o último que ele enganchou, isso não vai facilitar pra ele tunelar o mesmo cara? Confia em mim, com o que vem a seguir, os killers vão ter muito medo de tunelar. Se um sobrevivente morrer, seja por sacrifício, seja por Mori, seja pela fita da Sadako, seja o capacete da porca, que seja. Se alguém morrer antes de ter 6 ganchos totais na partida, todos os outros sobreviventes vão ganhar um bônus de velocidade de reparo nos geradores até o fim da partida. Quanto que é esse buff? Não sabemos, mas espero eu que não seja um valor muito absurdo. E, né, como vocês já sabem, Gen Rush, entre aspas, né, é uma estratégia que a galera faz sempre, a galera rusha gerador. O tempo de fazer gerador é, entre aspas, longo, mas não é tão longo assim, porque a galera usa a caixa de ferramenta, a galera tem um monte de perk que acelera gerador. Querendo ou não, os geradores são feitos em 60 segundos, ao invés de ser 90 ou 100 segundos, que é o tempo que dura agora. Tá. E vocês estão esperando bem? Então é isso, né? Acabou, né? Finalmente, né? Foi uma droga, né? Que droga, porcaria. Muitos buffs pro sobrevivente, nada pros killer, né? Tem mais ainda.
Tudo bem que sacrificar um sobrevivente antes de 6 ganchos é algo bem extremo e pode ser até algo ok que os desenvolvedores queiram evitar que isso aconteça. Tá bom, é assim, eu entendo. Só que agora tem mais uma coisa. Se o killer sacrificar ou matar um sobrevivente, se ele for o mesmo que ele enganchou pela última vez, ou seja, independente desse mínimo de 6 ganchos, vamos dizer que já esteja no 8º gancho. Se o cara acabou de sacrificar um sobrevivente no gancho e esse cara foi o último que ele enganchou, pensa na seguinte situação, tá? Vamos fazer uma situação balanceada em que o killer não está tunelando. Temos os sobreviventes A, B, C e D. Ele enganchou todo mundo uma vez, o A, B, C e D. Cada um tem um gancho, certo? Daí ele resolveu enganchar o A de novo. Porque, né, ele enganchou o A, depois enganchou 3 pessoas, depois voltou pro A. Normal, acontece, né? Então, o A tem 2 ganchos, o B, o C e o D tem um só. Partida balanceada, não teve tunneling. Tranquilo. Se o killer, por um acaso, ou intencionalmente quiser ir atrás do A de novo, o cara que tem 2 ganchos, que foi o último que ele enganchou, e conseguir sacrificar esse cara, todos os geradores vão ficar imunes a todo e qualquer tipo de regressão. Seja perk, seja chute, seja, sei lá, ruin, qualquer coisa que for regredir gerador, não vai funcionar mais pelo resto da partida. Lembrando, foram 6 ganchos, todos separados, só no último que foram 2 vezes seguidas no mesmo carinha. Vocês conseguem entender o quão insalubre é isso pro jogo? Ah, mas JJ, ele enganchou 2 vezes o mesmo cara, ele tunelou. É mesmo? E os outros 4 ganchos que ele fez antes, foi tunelar também? E mesmo se eu concordasse que fosse tunelar, o que não foi, já pararam pra pensar que o sobrevivente A, sabendo que ele foi o último a ser enganchado, pode tentar propositalmente forçar o killer a tunelar ele? Ficando na frente dele, dando body block depois daqueles 10 segundos de proteção, ele pode fazer isso. Abaixando o pallet toda hora, usando lanterna na cara dele, bloqueando janela pra impedir o killer de pular. Enfim, rodando o killer de propósito justamente pro killer cair na armadilha de sacrificar ele. Ah, mas JJ, basta derrubar esse Zé Mané chato aí no chão e deixar ele lá, né? Vocês esqueceram qual foi a primeira mudança? Se deixar ele no chão, ele vai poder se levantar sozinho. Ou seja, tem um cara que está imune a tudo e pode fazer o que ele quiser sem consequência nenhuma pra ele. Pois é, lembrando, gente, tunelar, às vezes, nem opção é. Às vezes o killer nem quer tunelar. O cara tá procurando alguém e daí, coincidentemente, o último cara que ele enganchou apareceu na frente dele. Ou, sabe, se escondeu no armário, que seja, tá ligado? E agora, mesmo o cara não querendo tunelar, e se isso acontecer, o que o killer vai fazer? Vai ignorar o cara e deixar ele livre pra ele fazer o que quiser? Vocês entendem o que eu quero dizer? Pensa na situação que o killer acabou de enganchar alguém, alguém tirou esse cara do gancho, e daí o cara tá literalmente rodeando o killer. Ele não pode fazer nada. Enfim, teve alguns buffs pro killer também. Ah, ufa, ainda bem, vai ser algo pra equilibrar essa loucura. Será? Vamos ver. Quando um killer enganchar um sobrevivente diferente do anterior, não acho que vale pro primeiro sobrevivente, acho que só conta a partir do segundo, mas a gente não tem certeza disso, ele vai ganhar um chute que regride um pouco mais o gerador, tipo o pop do palhaço, só que mais fraco. Ele também vai ganhar velocidade de movimento, que não deve durar nem 5 segundos, imagino eu. E também vai ganhar um mini barbecue em chile, aquele perk do Bubba, que revela todo mundo, que tá muito longe do gancho. Só que ele só revela quem tem menos ganchos que a pessoa que está enganchada. Esses efeitos são levemente... Ah, desculpa, tem mais um porém. Todos esses buffs aí, eles não vão funcionar direito, ou não vão ter, ou vão ser reduzidos para os seguintes killers. O Blight, o Drácula, o Kanek, o Billy e a Nurse. O que é meio estranho, né? Os caras lançarem um buff pra todos os killers, menos alguns. Não era mais fácil só nerfar esses killers, sabe? Ajustar eles, mas enfim. Vamos lá. Por que essas mudanças, esses buffs, entre aspas, pros killers também é ruim, algo ruim? Em killers que são lentos e não tem muita presença de mapa, como por exemplo o Trapper, como por exemplo a Reg, a Caçadora, por exemplo, esse chute fortalecido não vai fazer muita diferença. Geralmente killer assim não tem tempo para andar pelo mapa chutando geradores, e geralmente se tem algum gerador muito longe, quase pronto, ele não vai conseguir andar até aquele gerador e chutar ele. Essa velocidade extra também não vai fazer muita diferença em killers lentos, ainda mais naqueles mapas que são maiores, e... O barbecue que revela todo mundo em área, desculpa, o barbecue que revela todo mundo que tem menos ganchos que o último cara que enganchou, em killer lento também não dá pra aproveitar muito, porque você vai ver os caras longe pra caramba, e quando você chegar lá, os caras já vão ter ido embora, tá ligado? Só que ainda tem um problema maior ainda nesse barbecue. Esse barbecue, na verdade, é um nerf pros killers, entende? Vem cá, vem comigo.
Geralmente, quando algum killer está usando o Barbecue em Chile, os sobreviventes não tem como saber, certo? Geralmente eles só percebem com detalhe demais. E o que faz eles ser pegos... Geralmente eles são pegos de surpresa, né? Só que agora, se isso for kit base de todos os killers, isso é uma desvantagem. Porque agora os sobreviventes vão saber que estão sendo revelados toda vez que alguém foi enganchado, basicamente. Eles vão poder reagir, vão poder se esconder, vão poder fugir. Eles vão sacar já, entendeu? Então, vamos dizer que tem uma situação que o sobrevivente resolveu ir pro porão se curar. E o killer enganchou alguém e o cara pensa, pô, o killer não vai no porão me procurar, né? A não ser que ele tenha Barbecue em Chile. Mas agora não tem mais o e se ele tem. Agora ele tem. Então o cara não vai pro porão se curar. Ele vai pra um lugar aberto, um lugar perto de uma pallet. Não vai ter mais essa surpresa. Entendem? Enfim. Todos esses buffs, eles são irrelevantes pros killers mais fracos, como eu falei. Só que tem um problema. Porque pros killers mais fortes... Assim, eu não preciso nem explicar. Pensa numa Nurse... que tem a Barbecue em Chile e o Pop no kit básico dela. Eu preciso falar alguma coisa? Basicamente, liberaram 2 slots de perk pra Nurse, já que agora ela não precisa mais revelar a hora de ninguém. Ela não precisa mais se preocupar com pegar um Pop, por exemplo, que já tem no kit básico dela. Então ela pode aloprar e colocar mais perks de regressão. Mesma coisa pro Blight, uma mesma coisa pro Billy também. Ou seja, esse update só aumentou ainda mais a distância entre os killers mais fracos dos killers mais fortes. Eu vou ser sincero com vocês, eu tô assustado com essa atualização. Se eu fosse escolher uma forma mais saudável de balancear o jogo, com os mesmos bagulhos que eles colocaram aí, eu ia fazer mais ou menos desse jeito. Para os sobreviventes, mantenha a recuperação automática e a velocidade de rastejar aumentada no chão. Deixa o sobrevivente elusivo e, se quiser, dá até um Decisive Strike passivo pra ele também. Dá pra todo mundo, que seja. Mas tira um Unbreakable passivo. Pros killers, mano... Tira essa velocidade de movimento extra que não vai servir pra nada. Tira o Barbecue passivo que só vai deixar os killers mais roubados ainda. Tira o Pop passivo. Tira a notificação do gancho também. Deixa delay aí, atraso pra quando o sobrevivente sair do gancho, pra só avisar depois. Deixa o killer saber quem foi o último que ele enganchou, isso é legal. E dá pro killer alguma coisa como... Se você enganchar um sobrevivente diferente do anterior, o gerador com maior progresso explode e perde um pouco de progresso. Seria tipo o Pain Resonance passivo ao invés do Pop. É mais forte? É mais forte, mas pensa que dessa forma, quem é forte vai continuar forte, não vai ser uma parada muito absurda. Lembrando, eram 3 buffs pra killers roubados, eu tirei os 3 pra deixar só um. E quem é killer mais fraco, que não tem tempo pra andar pelo mapa chutando o gerador, vai ajudar eles também. Vai diminuir a distância dos killers mais fracos pros killers mais fortes. Vocês acham isso muito insalubre da minha parte? Eu tô falando muita besteira? Tipo... Como eu falei, isso parece forte, mas pensa que isso vai favorecer todos os killers. Mas enfim, eu já disse. O que você prefere? Uma Nurse ou um Blight com um Pain Resonance passivo? Ou uma Nurse ou um Blight que tem Pop passivo, Barbecue passivo e ainda se move mais rápido ao enganchar alguém? Você quer que o Blight se mova mais rápido depois de enganchar alguém? Tem certeza? Mas é isso, gente. Obrigado por assistir essa análise. Foi mais um desabafo, mas eu espero que eu tenha pelo menos feito alguma coisa, ou falado alguma coisa que faça sentido pra galera aí. Não quero ninguém falando, mas o jogo é roubado pros sobreviventes. Não, porque os killers são roubados. Não tem isso. O que eu falei aqui foi só uma análise de patch notes. O que é o que é, são fatos. Eles fizeram umas mudanças muito absurdas. Muito provavelmente eles vão ajustar assim, eles vão testar por uma semaninha aí, ver como é que vai ser. Muitas dessas mudanças podem nem ficar permanentemente, algumas podem ser realmente removidas, outras vão ser ajustadas. Eu acho legal, como eu falei, pontos altos. Sobrevivente se recuperar sozinho no chão, se recuperar automaticamente no chão e poder engatinhar, achei joia. Achei joia o killer poder ver quem foi o último cara que ele enganchou pra evitar tunneling e pra ele saber exatamente quem que ele pode, quem que ele não pode tentar seguir pra cima depois. E tira esses buffs todos, cara. É muita coisa. Eles colocaram muita coisa. Não precisava disso tudo, vocês entendem? Mas enfim, gente, é isso. Obrigado por assistir. Eu tenho medo do DBD perder jogadores com isso, mas relaxa, acho que não vai acontecer nada não. Os devs são malucos, mas eles vão consertar isso. E aproveitando, cara, se curtiu o vídeo, deixa o like, deixa o hypezinho também se não deu essa semana. E manda aí nos comentários, cara, se você discorda de alguma coisa que eu falei, se concorda de alguma coisa que eu falei. Deixa aí, cara, se tiver alguma sugestão melhor pra balancear o jogo, manda aí. E tamo junto, galera. De verdade, obrigado.